Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Livre, o debate semanal livre, leve e solto. Nem sempre leve, mas sempre solto. Hoje são 29 de maio de 2020. Eu sou Henrique Vieira e estou com meu parceiraço Douglas França. E aí, galerinha? Nossos outros dois membros, Jailson e Gilmar, eles tiveram alguns problemas, alguns problemas de conexão e questões pessoais e não puderam estar com a gente hoje. Então hoje vai ser uma dupla, conversando um pouco com vocês sobre as notícias semanais. Na última semana nós tivemos alguns problemas de conexão, problemas de internet mesmo, e não conseguimos fazer a gravação. Então hoje nós vamos recuperar um pouco do que foi da semana passada e também do que houve essa semana nos nossos comentários. Bom, claro que a gente não podia começar por outra coisa que, desde sexta-feira passada, tomou conta do noticiário, que foi a famosa reunião ministerial. Foi uma baita de uma reunião, não foi não, Douglas? Pois é, só reiterando aí que você falou, a dupla de dois, né? É uma baita reunião, como diz o Neto, com palavrões que também isso não vem ao caso. A gente já sabe já como é que é o jeito ríspido do presidente, apesar de acharmos que pelo cargo que ele exerce deveria ser mais um pouco ponderado, né? Mas não é novidade o jeito que se portou nessa reunião. E as falas dele, né? E muita gente ainda o defendendo, mas ele deixou muito claro quais eram as intenções dele. Não, eu acho interessante que tem um argumento muito forte que diz que eles estavam em quatro paredes, né? Eles estavam num ambiente fechado, então eles podiam falar do jeito que quiser. E, cara, como assim? Como assim? Ali era uma reunião ministerial, uma reunião oficial, não era um bar, não era uma lanchonete. Então eu acho que não tem desculpa, por mais que a gente saiba que Bolsonaro ele tem essa formação, né, assim, é da índole dele gostar de falar desse jeito, né? Mas eu acho que não é desculpa para o jeito de como as pessoas falaram, com ódio, com os olhos bugalhados, sabe? Uma coisa que parecia que o mundo estava acabando e eles tinham que se expressar como se fosse o fim do mundo, sabe? É muito. Eu achei demais. Você não achou, não? Não, eu também concordo. Eu disse assim que não é surpresa o jeito que a gente. Que foi entregue a gente, né? O jeito que ele falou. Não foi nenhuma surpresa. A gente já sabe como é que é o jeito dele. Até porque inteligência ali falta muito, ele não sabe se articular, não sabe falar. Ele fala daquele jeito mesmo, não tem para onde correr. Nem se ele quisesse, ele conseguisse falar de outro jeito, ele não sabe. Não sabe se expressar, não sabe se posicionar como deveria um presidente se posicionar. Pois é, e citando alguns momentos, né, para o nosso ouvinte que talvez ainda já não esteja tão lembrado, nós tivemos a clássica, né, já ontológica fala do nosso ministro da Educação, que fique bem claro aí, né, Educação, dizendo que estava com ódio de Brasília, que Brasília era um cancro, que ele queria prender uma cambada de vagabundos, começando pelo STF. Isso aí gerou, durante a semana, né, muitos problemas. Inclusive, hoje, dia 29, ele foi prestar esclarecimentos à Polícia Federal e o que se tem conhecimento até agora é que ele não falou absolutamente nada. Outro ponto alto da reunião também foi o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que disse: ó, vamos aproveitar enquanto a mídia está olhando para o outro lado e vamos liberar geral, vamos retirar um monte de regramentos, vamos desregulamentar e fazer um monte de coisas, ou seja, vamos aproveitar que as pessoas estão se preocupando com a sua própria saúde, com a morte e sentindo a dor, e vamos aproveitar e vamos fazer besteira, vamos fazer o que o nosso projeto já queria, né? O que nós já queríamos fazer antes. O nosso querido Paulo Guedes, né, o posto Piranga, também para não deixar barato, disse que salvar as empresas grandes podia dar lucro, mas as empresas pequenininhas era prejuízo. Ou seja, todo mundo sabe que aqui nesse país quem mais emprega não é o grande empresário. Quem mais emprega no nosso país são as pequenas empresas, né? Então, quando fala que essas pessoas estão dando prejuízo, pega bem mal, né, não, Douglas? Pois é, mas sobre o ministro Weintraub, desculpa aí, que às vezes esse nome enrola.
não tinha o que falar também, né? O que falar sobre isso, sobre esse fatídico dia aí da reunião aí do Ministério? Ele disse que desejava fazer uso do direito constitucional, né? Como você falou, aí, de permanecer calado. Então é aquela mesma resposta de gente que alguma coisa está devendo, né? Prefiro me manter calado, não vou responder às perguntas, que é um direito que, sei lá, sempre me causou dúvida sobre esse direito. E foi uma ordem, né, que o Weintraub prestasse depoimento, né, a partir do ministro Alexandre de Moraes do STF, responsável pelo inquérito, né, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças do ministro no tribunal, as famosas fake news. Não, pois é uma coisa bem complicada, né? Vamos. E é curioso que essas pessoas elas falam mal dos direitos humanos e aí vários deles, né, naquela reunião, né? A Damares mesmo, que é a ministra, né, responsável por essa parte, disse que ia prender prefeitos, né? Ia processar prefeitos que estavam tentando fazer com que as pessoas percebessem que o isolamento deveria ser levado mais a sério, né? E aí é curioso que o discurso bolsonarista sempre foi de ódio aos direitos humanos, ódio à ONU, à OMS, que isso é tudo balela, é coisa de comunista. E aí, de repente, eles acham que os direitos humanos servem para alguma coisa, né? Ele fica calado porque é um direito dele de ficar calado. Coisa que, durante quase 2 anos de governo Bolsonaro, esse silêncio a gente não viu em momento algum. Pois é, né? Quando convém, né? É aquela velha e boa conveniência. Quando lhe convém, aí você usa do que vai lhe favorecer. Pois é, seguindo a nossa pauta, os bolsonaristas gritam intervenção militar já. Mas será que nós já não estamos em intervenção militar? Todos os dias a gente vê no noticiário, quer dizer que isso é coisa que a gente consegue perceber, fora aquilo que a gente não sabe, de cerca de 2.500 militares trabalhando em cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão do governo Bolsonaro. Será mesmo necessário um golpe para colocar os militares? Será que eles não já estão lá, não, Douglas? Já estão, né? E tudo indica que será uma intervenção militar novamente. É o que eles querem, né? Se fosse depender deles, acho que já tinha, já tinha acontecido isso. O que me causa, vamos dizer assim, surpresa é o povo pedindo ditadura militar, ao mesmo tempo pedindo liberdade de expressão. Não, é uma coisa que não cabe. AI-5, e a gente tem que. Gente, o poder emana do povo. Eu vi isso desses protestos aí que tiveram, né? Pessoas no mesmo lugar protestando pela liberdade, mas também pedindo AI-5 intervenção militar. Não dá para, sei lá, é uma coisa que não tem palavras para falar o que eu sinto ouvindo isso aí. E eu sou uma pessoa que eu sempre tive um grande respeito pela instituição militar, né, principalmente pelas as três principais forças armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, e eu sempre achei que eles fossem um pouco mais sérios, mas vendo agora, eles estão eles estão sendo praticamente cooptados para estar dentro do governo, né, eles estão ali em peso, em massa, e até com discursos estranhos. O general Heleno solta notas misteriosas, né, uma nota falando que não garante a estabilidade do país, e aí depois ele disse que não foi a mídia que inventou o que quis dizer, sabe? Eu estou achando que as Forças Armadas elas têm subido o tom, elas têm ficado cada vez mais pró uma intervenção realmente militar, e isso é preocupante, né? A gente não vê dentro das Forças Armadas alguém contradizer isso. E até o contrário, né? A gente vê ali uma indiretinha aqui, uma nota lá, um apoio aqui, é complicado isso. Pois é, e já numa uma nota também mandada pelo general Heleno para a imprensa, ele afirmou que todos têm o direito de liberdade de expressão, mas garantiu que não vai permitir agressões físicas aos jornalistas no Palácio da Alvorada. Pois é, ele quer dizer que pode falar o que quiser com o jornalista, pode ofender ele do jeito que for, gritar na cara dele, como a gente já viu acontecer, mas não pode bater, né? Parece que É, bater é o limite dele, não é isso? segundo ele, nossa intenção é pacificar a imprensa
têm que trabalhar em paz e os manifestantes têm que estar aqui com liberdade. É complicado, viu? Vamos em frente. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar um pouco de esporte agora. A gente tem visto, Douglas, o Cruzeiro como um caso do que a gente chama de tempestade perfeita. Aquela coisa que vai fazendo tudo que pode para dar errado e faz. Uma coisa que parece até ser de propósito, que não tinha como ser de outra forma. Porque como é que um time consegue se endividar 450 milhões de reais em um ano? Eu não estou falando em vários anos, eu estou falando em um único ano, que foi o caso do ano de 2019, sendo que o faturamento do Cruzeiro é de 285 milhões. Tem como explicar um negócio desse? Mas também isso aí também já veio desde aquele Cruzeiro bicampeão de 2014, 2013, 2014 brasileiro, viu? O presidente eleito agora, né, fala em gestão com austeridade, Sérgio Santos Rodrigues, né, que fez a eleição semana passada aí pelo Cruzeiro, e assume até dezembro. Terá como primeira missão evitar nova punição de pontos na FIFA em dívida de 11 milhões. Sendo que, como eu falei, essa crise vem desde aquela época, né, do bicampeonato do Cruzeiro no Brasileiro 2013, 2014, eles ainda estão devendo o William. Aquele William agora que hoje é do Palmeiras, William Bigode. o William Bigode, eles ainda estão ainda para pagar o William. O Cruzeiro oficializa o pagamento de dívida da FIFA por William de atrasos com atletas e funcionários. Esse primeiro pagamento aí foi o da menor parcela, ainda falta ainda pagar um bocado. Com o time da Arábia, que agora me foge o nome, né, que foi a compra do jogador Denilson. Denilson, né, que é, custou aos cofres cruzeirenses a bagatela de 5 milhões de euros e não foi Sendo que ele pago, né? praticamente não jogou, né? Não jogou não, ele jogou apenas 5 jogos, ele entrou em 5 jogos, ou seja, cada jogo valeu 1 milhão aos cofres do Cruzeiro, É não Messi. pagou, é, não, não pagou ao time árabe, o time árabe no seu direito entrou na FIFA, com seu direito entrou na FIFA, né, pedindo, cobrando isso aí. A FIFA agora tirou, como você bem falou, 6 pontos, né? O Cruzeiro já entra, vamos dizer, rebaixado para a Série C, na Série B. E outra, se o Cruzeiro não pagar essa dívida, pode perder mais 6 pontos, ou seja, menos 12, ou até cair para a Série C. Então, é impressionante o que fizeram com o Cruzeiro, né? É aquela questão, né, do Cartola. Não é. Depois eu vou sair, não vai acontecer nada comigo, problema do outro Cartola que vai ter que arrumar a casa. E não acontece nada com ele também, não vai ser preso, não vai ter que pagar. E fica isso, fica aquele negócio, não temos que ganhar títulos, não interessa como, pode quebrar o clube, vai chegar a conta mais tarde, mas a gente ganhando o título meio que maquia essas, vamos dizer, essas incompetências, né, vamos dizer assim. E aí, se a gente volta para o ano de 2012 e vê que o Corinthians naquele ano ele foi campeão da Libertadores contra o Boca Juniors, né? E ele foi campeão mundial, né? Contra o Chelsea também. E logo após isso, com o ego obviamente muito inflado, né? E se achando o deus dentre os corintianos, nosso querido André Sanches disse que o Corinthians muito em breve seria uma das 3 maiores marcas do futebol mundial, né? Ao lado de Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, e o Corinthians estaria ali brigando pau a pau com eles. Parece que 8 anos depois a coisa não tá bem assim, ou tá? Ai. Tem que dar risada mesmo para não chorar, porque com essa conversa do Andrés aí, né, hoje a gente vê que é papo furado, pagou muito pela megalomania, né? E ainda reitero, em 2012, depois do Mundial, inventaram de comprar o Pato. O Pato rendeu não, né? Teve um prejuízo de 40 milhões de reais. E sendo que a gente sabe depois do que aconteceu, o Pato não vingou, só foi perca de dinheiro. E não só o Pato, né, mas esse palácio de mármore aí que fizeram, né, que é uma conta impagável.
Algumas notícias dão conta aí de 1 bilhão, mais ou menos, com juros, com não sei o que, para pagar. Mas o André, né, na sua bolha, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Ele falou na época que o estádio seria quitado em 6 anos, né? Já se passaram os 6 anos, completaram agora 2020, desde a época que começou o estádio, já passou, e até agora não foi quitado nada. O clube não arrecada nada na bilheteria, tudo vai para o tal do fundo, um fundo que ninguém sabe se realmente está sendo pago. Enfim, o Corinthians aí está a passos largos de ser um Cruzeiro. Talvez não seja, ou não aconteça que nem aconteceu no Cruzeiro, porque a demanda do Corinthians é maior do que a do Cruzeiro, mas está perigando muito. O pessoal está falando de cruzeirar, né? Parece que o Corinthians está querendo cruzeirar, está querendo fazer e repetir a mesma coisa que o Cruzeiro. O Corinthians tem uma dívida de cerca de 700 milhões de reais, fora o estádio. Ou seja, se você coloca um estádio de 1 bilhão de reais, que é o que se estima que esse estádio do Corinthians seja, então você tem quase 2 bilhões de reais em dívida. E você conversa você vê as entrevistas que o André Sanches, né? Porque ele não para de falar, não, ele está sempre lá na mídia o tempo todo. E aí o pessoal pergunta a ele, e ele fala como se fosse pagar amanhã. Ele diz, não, já está tudo certo, já está tudo encaminhado, mas a gente está vendo que não. E o time, mesmo assim, um time extremamente caro, saiu a lista quando o Corinthians finalmente liberou o último time do país a liberar suas contas. Liberou agora, e quando viu a folha de pagamento, só é inferior ao Flamengo. E o Flamengo tem Gabigol, o Flamengo tem De Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem uma porrada de jogadores caríssimos. E você pega o time do Flamengo e o time do Corinthians e compara os dois, não tem a menor comparação entre os dois times. E a disputa de elenco financeiramente entre um e outro é muito pequena. Tem como explicar um negócio desse? Toda entrevista que ele dá, né, ele responde de um jeito como se tivesse sido ofendido, alguma coisa parecida, né? E sempre fala dos outros, né? Não, mas o Flamengo um dia vai chegar à conta, não sei o quê. Pô, cara pálida, mas na do Corinthians já chegou, e aí, como é que a gente vai fazer? Tem um dado aqui, né, que o Corinthians fechou em 2019 com as contas no vermelho pelo terceiro ano seguido, e viu a sua dívida disparar, chegando até 665 milhões, sem considerar o financiamento da Arena. E em balanço financeiro enviado a conselheiros, o clube apresentou um déficit de 177 milhões na última temporada. Até o fim de 2018, a dívida do Corinthians era de 469 milhões. Ou seja, houve um aumento de 196 milhões no último ano, crescimento de 42%. Então não tem como dizer que está tudo bem, está tudo certo. É a mídia, é jornalista, é blogueiro, ele mesmo mete o pau no Juca Kfouri, que fala, eu gosto das coisas que o Juca Kfouri fala, principalmente que não é aquele corintiano de passar a mão, não, tá tudo certo, tá não sei o quê. E fica esse embate aí do mandatário do Corinthians contra a imprensa. Pois é realmente complicado. Agora vamos mudar para um tom um pouco mais sério, né? Porque nós temos duas notícias que são relacionadas, né? Sobre a questão do racismo. Nós tivemos lá nos Estados Unidos, né? Já essa semana agora, um assassinato brutal, né? O cara, um jovem negro americano, né? Ele foi basicamente torturado e assassinado por um policial nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós tivemos, né, um estudante de escola particular que sofreu bullying, né, de seus colegas dentro de uma aula de história, né? O que é que tu tem a comentar, Douglas, sobre esses casos? Pois é, né? Em mensagens trocadas aí por meio de um aplicativo, né? Eles xingaram a estudante, você falou aí, por ser negra, né? Colégio Franco-Brasileiro divulgou a nota de repúdio e encaminhou o caso ao Conselho Tutelar. Tinha, tipo, frases como ela negra fede, ela não deveria usar tal roupa porque era negra, enfim, né? E o que causa surpresa é pessoas esclarecidas, né? Que deveriam ser esclarecidas, né? Estudantes, universitários. E a gente Pré-universitários, né?
E a gente lamenta, né, mais um caso, né, de racismo aqui no Brasil. E o outro agora que veio também, que é até pior, que foi nos Estados Unidos, né, que um policial foi enquadrar um rapaz, né, um- acabou matando o rapaz, né, enforcando ele com o joelho. Houve até protestos agora, né, contra isso, né, o que aconteceu. E felizmente, pelo menos ele foi preso, né, perdeu o cargo e agora vamos ver o que vai acontecer. É só mais um caso desse, né, e entre tantos que acontece todos os dias, né, principalmente, né, aqui no Brasil. E o pessoal parece que não aprendeu. Em pleno século XX, XXI, a gente ainda tem esse tipo de barbaridade. Cara, eu como professor de história que sou, né, que estou, né, e quando eu soube disso eu fiquei aterrorizado, porque é um tema muito complicado a gente trabalhar na sala de aula sobre a questão da escravidão, para que você, ao mesmo tempo que faça como as pessoas daquela época pensavam, você vê como eles olhavam, mas você também fazer com que as pessoas entendam que aquilo foi perverso, que aquilo foi maligno, que aquilo não deve ser repetido, que aquilo não pode ser motivo de piada. Pois é, e ela falou mesmo, se você mencionou, né, professor de história, ela também falou que recebeu umas mensagens dos seus professores de história que eles se sentiram fracassados com tal situação, né? Só que ela mesmo disse que eles não tiveram culpa, né? É uma minoria aí que faz um barulho que ensurdecedor que parece ser a maioria, mas que ela, né, diz que os professores não tem nada a ver com isso não, só são algumas pessoas que ainda têm uma cabeça muito fraca. E você falou, você também mencionou, você também mencionou aí o Rio de Janeiro, também eu lembrei que também no Rio de Janeiro, né, morreu o menino, né, de 14 anos, negro também, baleado, dizem, dão conta que seja foi disparo de uma arma do policial, né? Que foi morto dentro de casa, estava dentro de casa e foi, infelizmente, acertaram ele com a bala e morreu. Rapaz de 14 anos, menino de 14 anos. O inquérito que se apresenta, né, é que ele estava em perseguição, né, a alguns meliantes, traficantes, eu imagino, e esses traficantes pularam o muro da casa para tentar fugir. E a polícia sentou o dedo, né? Tipo, não quer nem saber se tem alguém dentro da casa ou não. Senta o dedo para ver se pega esses bandidos e aí a gente vê, né, o efeito colateral, né, o dano colateral que vá para que exploda, né? Não tem, ninguém pensa nisso. Pois é. Mais uma vítima aí da incompetência de pessoas aí que não sabem proceder de um jeito mais claro. É claro que também tem a questão do bandido, né, que usa também de escudo esse pessoal, mas é uma coisa que a gente fica muito triste, porque pessoas que deveriam fazer parte da proteção das pessoas, né, acabam sendo também pessoas que nos causam medo. Pois é, e vale citar também que a gente sabe que a culpa não é do policial. A gente sabe que o policial na maioria deles são pessoas boas e que eles também estão querendo sobreviver. A gente vê que a polícia que mais mata no mundo é a polícia brasileira também. Então, assim, não é só um lado da moeda. A gente vê e entende também, sabe que a maioria dos policiais, pelo menos uma boa parte deles, são pessoas honestas, são pessoas íntegras e só querem voltar para casa, aproveitar a família deles e tudo mais. Mas é um sistema que já deu errado, cara. Não adianta insistir. Já tá bom. Chega, tem que se repensar essa polícia, esse modelo. Já fracassou. Não adianta insistir. Bom, vamos em frente. Falando ainda em escola, né, já que a gente citou jovens aí em fase escolar, a Europa dá o tom. As escolas vão começar a reabrir na Europa, em alguns países já estão reabrindo, e eles parecem que estão dando um pouco a lição de como é que vai ser aqui no Brasil. Os alunos eles devem ter recreios diferentes, as turmas elas devem ter intervalos diferentes. Para quê? Para que haja o menor número possível de estudantes ao mesmo tempo, porque quem conhece as escolas, né, sabe que na hora de um lanche, na hora da entrada, saída, é sempre muita gente juntos assim, e isso acaba favorecendo ao vírus, né? O Covid-19 se espalha muito rapidamente, é um vírus muito leve.
As turmas também elas estão sendo divididas em alguns países. Por exemplo, se a turma é de 50 alunos, 40 alunos, são divididos em duas partes, para que as turmas não, a sala não fique cheia. E aí algumas escolas já abriram, mas na França, por exemplo, das que abriram, 70 já tiveram que fechar de novo, porque foi visto o contágio. Então parece que vai ser uma lição que a gente também vai ter que aprender aqui, tanto em escolas, e aí a gente leva também para outras partes, a gente vê também comércios e tudo mais, parece que a gente vai ficar um pouco ainda nesse efeito sanfona. Abre, se der errado, fecha, depois abre, depois fecha. Como é que tu vê, Douglas, essa história aí? E reabrir também por conta de ter tentado se cuidar o máximo possível, né, antecipadamente. A Holanda mesmo, você falou aí da França, a Holanda mesmo é o sétimo país europeu a anunciar a volta das aulas, após 51 dias de fechamento das escolas para combater a transmissão do coronavírus. Então, será que vamos mesmo aprender? E será que vai ter essa aprendizagem? Você falou aí desse efeito sanfona, né? Um fecha, um abre. Eu não sei se você viu na Paraíba, né? Não sei se foi em Campina Grande, a abertura do comércio parecia a Feira da Sulanca, vamos dizer assim, para quem conhece mesmo Caruaru, tem a ideia. O povo acho que não aprendeu muita coisa não ainda com essa crise. Então, até o país aí voltar ao normal, eu não quero ser aqui o cara que vai anunciar uma coisa pior, mas sei lá se esse ano se volta ao normal. Eu também tenho essa impressão. E eu tenho a impressão também, Douglas, de que agora nós já vamos entrar quase, né, no terceiro mês assim mais de pandemia aqui no nosso país, né, mais forte. Eu tenho a impressão de que a gente perdeu o time, a gente perdeu o tempo de fechar. Acho que se a gente tivesse fechado tudo de verdade durante 15 a 20 dias, acho que hoje a gente já estaria voltando às atividades de forma mais organizada, já teria uma diminuição de casos, né? A gente está com mais de 1.000 mortes por dia. Você aí que está nos ouvindo, hoje são 29 de maio, nós tivemos mais de 1.100 mortes. É fora do real, né? A gente vê isso aqui no Brasil, fora a subnotificação, que também ainda é muito forte. Eu tenho a sensação, Douglas, de que a gente perdeu o tempo. Acho que se a gente fosse fazer esse fechamento agora, nem as pessoas aguentavam mais, que tem pessoas que estão seguindo a sério, né? Estão 3 meses dentro de casa, já realmente não estão mais aguentando, né? Tem os efeitos psicológicos, né, de uma pandemia e também os empregos. Eu acho que a partir de agora não tem realmente como uma empresa ficar 3, 4 meses fechada de tudo, né? Acho que agora realmente nós perdemos o horário e acho que nós vamos sentir esse efeito que você falou aí. É reflexo mesmo de, como eu falei, né? A gente, vamos dizer assim, no modo geral mesmo, não só o governo, mas como nação também, subestimou um pouco esse vírus. Como você falou, o Brasil contabiliza aí mais de 1.000 mortos, né? Nas últimas 24 horas, e o total já chega a 27.878, passando a Espanha, por exemplo. E enquanto isso, a gente vai vendo aí que não vejo ainda assim nada animador para Uma luz, né, no fim do túnel, uma, né, uma Douglas? não vejo não. Eu espero estar errado, né? Como eu também torci para que o presidente tivesse certo, né? Que seria uma gripezinha, mas infelizmente não é, né? Então muita gente aí morrendo. Né? O Brasil também vive uma crise política, né? Com o aprofundamento da tensão entre o governo Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Então vai essa luta. Tanto que voltando um pouquinho à reunião ministerial, né? Não falaram muito nesse Covid. Praticamente não falaram nada. Então para eles não, acho que não importa muito não, de momento esse combate. Concordo totalmente com você. Aí vindo um pouco para a pauta política, né, voltando um pouco para as pautas políticas, na semana passada nós tivemos um dia infame, né, do comentário do Lula, que ele cita um impacto positivo do Covid-19. A gente sabe que ele pediu desculpas mais de um dia depois, atrasado até na minha opinião, né?
mas a gente vê que a piada que o pessoal tem falado aí, parece que por trás de um mu do gado tem um lu também, né? Parece que o negócio está ficando bem polarizado. E esse vai ser, inclusive, o tema do nosso tema principal de hoje, falar um pouco sobre polarização política. E a gente vê que o Lula, ele acaba se tornando, vira um anti-Bolsonaro. E parece que não é isso que o Brasil precisa, né? Pois é, né? Mais do que dizer que está errado, tem que tentar ver e mostrar a solução. Não, está errado isso, sim, mas como é que a gente vai sanar o tal problema? E o Lula, né, queira quer não, ele é uma pessoa, um líder, vamos dizer assim, muita gente o acompanha e escreve o que ele fala. Foi de total infelicidade essa frase, como se estivesse torcendo mesmo para que esse vírus tivesse acontecido e que ele piore, porque aí assim vão bater mais ainda no Jair Bolsonaro. Não, e para ficar claro, né, ele falou que achava positivo o aspecto de que as pessoas pararam para pensar e viram que precisavam do Estado. Só que eu acho que é um discurso tão raso, essa história de estado máximo, ou Estado mínimo, liberal ou não liberal, sabe? Isso aí é uma coisa que, quando tem tanta gente morrendo, essa discussão não interessa, cara. Não interessa se tem um lado positivo ou não. A gente só vai pensar no lado positivo depois que acabar. Agora a gente tem que estar concentrado em salvar vidas, em propor uma coisa boa. E não dizer, olha, tá vendo aí? Tá vendo isso? Tá vendo aí? Eu não falei? Isso não é hora. Não é hora disso. A gente vai ter bastante tempo. A eleição, inclusive, para presidente da República é em 2022. Ou seja, a gente tem pelo menos 2 anos. Então, esse é o momento de falar uma bobagem dessa. Pois é, né? Ele pediu desculpa, né? Falou que usar a palavra ainda bem, né? Ele queria colocar infelizmente. Infelizmente esse vírus chegou aqui no Brasil, mas total, como a gente já falou, total infelicidade, né? Na declaração, né, o ex-presidente afirmou que a pandemia, como a do coronavírus, precisa ser tratada por um Estado forte, como você bem falou. Bom, agora vamos entrar no nosso tema principal da noite, que nós vamos falar um pouco sobre polarização política. Eu gostaria de começar a dar uma pequena contribuição para esse tema, trazendo um pouco da questão da história. De onde é que vem essa polarização? Bom, essa polarização, ela é antiga, ela já vem pelo menos do final do século XVIII, quando na época da Revolução Francesa, nós teve que se haver uma divisão das pessoas da chamada Assembleia, que iriam discutir mudanças para a França, né, durante a chamada Revolução Francesa, e as pessoas tinham 3 grandes grupos que tinham ideias diferentes. Nós tínhamos os vermelhos, representados pelos jacobinos, que ficavam na ala esquerda da Assembleia Geral. Nós tínhamos o pessoal de azul, chamado de girondinos, que ficavam à direita da Assembleia. E no centro nós tínhamos o pessoal branco, que se vestia de branco, que eram chamados planície ou pântano. Eles tinham ideias que ou iam para os girondinos ou iam para os jacobinos, ou iam para a esquerda ou iam para a direita. Isso quer dizer, eles eram o centrão da época, o famoso centrão da época da Revolução Francesa. E vale a pena citar, o centrão em si, ele é típico de todas as democracias. Todas as democracias, elas precisam de pessoas que são um pouco mais neutras, para que elas ora vão para um lado, ou ora vão para o outro, para que possa reforçar o projeto e que não fique todo mundo só de um lado só, para que tenha alternância de poder, para que tenha uma variação. E a partir daí, as pessoas tinham que ficar separadas, os jacobinos principalmente dos girondinos, porque se ficassem juntos, o pau comia. E isso aí foi evoluindo. A nossa política, ela é muito baseada no sistema francês, não é? Nós temos os partidos de esquerda, nós temos os partidos de centro e os partidos de direita, e o que a gente consegue perceber é que aqui no nosso país, a discussão sobre a ideologia, sobre o que é realmente esquerda, sobre o que é realmente direita, sobre o que é liberalismo, sobre o que é ser conservador, ela foi para o espaço. Hoje em dia não se tem mais educação ao discutir. Eu tenho saudades,
e eu sinto falta disso, de você poder sentar e discutir com um colega sem que você tenha que chamar ele de imbecil, ou ele me chamar de imbecil, ou a gente partir para quase a ignorância de ter que mudar de assunto porque as pessoas não podem mais conversar, porque a coisa ficou tão polarizada que pessoas de ideias diferentes não conseguem nem sentar no mesmo ambiente. Quem dirá ter uma conversa civilizada? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Nós perdemos totalmente o controle. Hoje a polarização política, ela faz pessoas saírem gritando umas com as outras, batendo umas nas outras, agredindo física e verbalmente e psicologicamente. E o que a gente percebe é que essa coisa tem sido instigada pelos líderes. A gente acabou de falar aqui do Lula. Quando o Lula fala ainda bem, ele fala para um grupo. E o grupo, assim que ele falou, as pessoas já disseram: não, não foi isso que ele quis dizer. Espera aí, quantas vezes a gente não já ouviu o Bolsonaro falar uma bobagem e as pessoas dizerem: não, não foi isso que ele quis dizer. Sabe? Então a coisa fica totalmente polarizada, o discurso está totalmente ensandecido, as pessoas não conseguem se respeitar e não se tem mais o menor respeito pela ideologia, pela ideia do outro. Eu sempre costumo falar que eleitores só mudam de candidato, é sempre a mesma coisa. Sempre vai ter aqueles passadores de pano. Não, não foi bem isso que ele quis dizer, não foi nem assim, vocês interpretaram mal. Ou quando a gente faz uma crítica a um certo candidato, os que apoiam, mas você. Não, faz uma crítica ao Bolsonaro, você é petista. Você faz uma crítica ao Lula, você é bolsonarista. Você é bolsonarista. Então, e nas redes sociais é que vem mais ainda alimentando esse petismo, esse bolsonarismo, né? Vem se retroalimentando desse ódio. E reforça um momento que tem dominado, né, a política no Brasil e no mundo. E já era dos extremos. E com Lula solto, com certeza essa tal histeria aí tende a crescer. Dificilmente esse povo aí que segue a base da emoção, né, possui um objetivo claro em mente. A campanha eleitoral de 2022 já chega aí e com certeza vai ser bastante usado até chegar a esse tipo de extremismo. Eu acho fantástico que algumas pessoas não perceberam que as únicas pessoas, ou pelo menos os únicos grupos que estão lucrando com isso são os bolsonaristas e os lulopetistas. Um depende do outro para ficar brigando, porque se tira o PT do discurso de Bolsonaro, o que é que sobra? Qual o projeto real que Bolsonaro tem para o país? E toda vez que vai se pedir a Bolsonaro, o que é que vai se fazer? Ele joga o PT no meio. E o PT também se alimenta disso. E também se usa disso para se fortalecer. Ou seja, não é um debate sobre um projeto de país. É um debate sobre o que é melhor, se é Lula ou Bolsonaro. Como se nós só tivéssemos duas pessoas no país inteiro que tivessem a condição de liderar o país. E isso não é verdade. Nós sabemos que nós temos bons candidatos e candidatos viáveis que só não aparecem, como o caso de outros como Ciro Gomes, até mesmo o João Amoedo, para quem gosta, o João Dória, são todas pessoas que são viáveis e que elas não alimentam o ódio absurdo que o pessoal do lulopetismo e o pessoal do bolsonarismo alimentam. São pessoas que precisam aparecer no cenário nacional, mas enquanto ficar nessa briga de PT-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, nós não vamos sair do canto. Pois é, né? Como eu falei, se autoalimentam, né? Um depende do outro. E só quem perde com essa radicalização é o país. E as pesquisas aí sempre mostram que os dois protagonistas, de fato, eles precisam de um do outro. Porque senão parece que falta assunto. Não, se eu não falar dele, se eu não falar dos erros ou do que ele está fazendo de errado, não tem outro assunto, não pode se falar outro assunto. Então não tem mesmo, não tem nenhum plano de governo, não tem nenhum projeto para nada. O que quer reeleição mesmo? O Bolsonaro vem com essa conversa de campanha que não que é contra a reeleição, que não vai querer se reeleger, mas a gente sabe que é conversa para boi dormir. E aí a gente pede, né, a nosso querido ouvinte que ponha a mão na consciência, pense um pouco mais. Também mas e o Lula? Mas e não sei o quê? Pô, mas agora
quem tá não é mais o Lula. Agora quem tá é o Bolsonaro. Da próxima vez, agora 2022, se ele não ganhar, quem é que vai falar mais em Bolsonaro? Eu espero que ninguém fale mais. Até porque eu espero que ele não ganhe. Mas se não ganhar mesmo, vai ficar falando em Bolsonaro? Não, o próximo tem que vir tentar fazer alguma coisa. Pois é, então assim, a única defesa que você tem é um ataque e um ataque com o passado. Cara, se o PT fez o que fez, se roubou o que roubou, a história já fez, os julgamentos estão sendo realizados até hoje. Lula já foi condenado 2 vezes por crimes diferentes. Então, assim, esquece isso, cara. Bola pra frente. Vamos escolher outra pessoa, vamos pensar em pessoas que pensam no nosso país, né, que querem o bem do nosso país, né? Vamos sair dessa mesmice, desse B, A e B, A e B, A e B. Vamos procurar uma outra opção, vamos ver algo melhor, algo que consiga, né, realmente vir uma discussão mais inteligente, que consiga trazer propostas para o país, em vez de ficar nessa brincadeirinha de Lula, Bolsonaro, que só está levando o nosso país para o buraco, né? Pois é, eu converso às vezes com o pessoal aí, uns colegas bolsonaristas, né? Mas ele é muito massacrado, mas ele é não sei o quê. Eu sempre falo, ó, primeiro de tudo, virou presidente, virou vidraça. Não tem esse negócio de que é massacrado, não. E outra, o Bolsonaro mesmo, ele vendeu no seu discurso aí para ganhar uma forma de arrumar o país imediatamente. Então, ele vendeu o ser messiânico, como ele diz, eu sou Messias, mas não sou Jesus. Mas ele vendeu isso. Vendeu que ia ser melhor do que o que estava no poder há mais de não sei quantos anos e que ia resolver tudo. E até agora nada. Ah, mas ele só tem 1 ano e pouco. Ok. Mas não foi isso que, no seu discurso, que ele prometeu. Não, a gente vai tentar arrumar com o tempo, eu preciso de tempo para arrumar. Não. O que ele prometeu foi honestidade 100%, que a gente sabe que ninguém tem, principalmente nesse governo e em outros aí que passaram. Por isso que eu sempre falo, tenho medo de quem vende honestidade e que diz que é da família, que defende a família. Eu tenho medo desse tipo de candidato. Bom, mas que ele defenda a família dele, isso aí a gente não pode discutir, né? Sim, ele só, eu defendo a família, ele só não completou a frase. Qual família que ele estava defendendo? E voltando na reunião ministerial, ele me falou, defendo mesmo, e vou interferir mesmo. E ainda o povo não. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer outra coisa. Eu não sei que outra coisa é. Eu estou com problema de interpretação ultimamente. Nós agradecemos aqui ao nosso ouvinte que tem nos aguentado até agora, né? Então nós vamos agora para nossas dicas culturais. Vamos ver o que é que a gente recomenda para vocês. Eu vou começar por mim. Esse momento, né, que a gente tem falado tanto sobre ditadura, sobre golpe militar, sobre intervenção militar, tudo isso, eu gostaria que vocês, se pudessem, vocês procurassem fazer a leitura de uma coleção de livros de um autor chamado Hélio Gaspari. Ele é um autor é considerado conservador pelo pessoal da esquerda. Eu gosto da literatura dele porque ele tem muitas provas, tem muitos textos e tem muito depoimento de pessoas que viveram aquele momento. Então, se vocês quiserem saber, conhecer o que foi o golpe de 64, o que foi a ditadura militar, ele escreveu 5 livros que você encontra baratinho na internet, no Amazon. Eu comprei a coleção toda na época por R$ 15, numa mega promoção que estava tendo na Americanas, eu comprei. São 5 livros. O primeiro chama-se A Ditadura Envergonhada, a segunda é A Ditadura Escancarada, o terceiro é A Ditadura Derrotada, o quarto é A Ditadura Encurralada e o quinto é A Ditadura Acabada. Cada um deles analisa momentos diferentes da época da ditadura militar, com provas, com textos e documentos, e aí você vai entender o que foi o golpe realmente. Então, assim, antes de ficar pedindo intervenção militar, seria bom que as pessoas lessem e entendessem. E aí a minha dica dessa semana vai sobre isso. E você, Douglas, qual é a boa da semana? A minha dica também é pro lado da história também. Não é os livros, mas é mais áudio. É o canal do YouTube do Eduardo Bueno, jornalista Eduardo Bueno. Buenas Ideias. É bem legal. Ele trata aí alguns acontecimentos aí da história do Brasil de um jeito bem, bem cômico, bem despojado. Eu recomendo aí que
o pessoal dê uma olhada aí. Bom, beleza, beleza. Bom conferir. Então, galera, é isso. Só agradeço demais a todos vocês. Douglas, fala aí uma frase final para a galera, se despede e dá um tchau. Só vou dizer uma coisa: a vida é uma viagem, passagem só de ida. Há quem diga que não vale, há quem mate para viver. Engenheiros do, Caraca, Engenheiros do Havaí. Infelizmente não é minha frase, mas procurem essa música. caraca. De que música é, Douglas? Curta-metragem. É isso aí. Eu que agradeço também, agradeço a todos aí. Obrigado pela paciência e estaremos aí de volta semana que vem. Se Deus quiser. Boa noite aí, um beijo para todos, um abraço aí, Henrique, e para todo mundo. Valeu, galera. Tchau, tchau.